Boa noite, bem-vindos ao Bela Saúde. Nós estamos no mês de outubro e continuamos com a campanha do Outubro Rosa. E hoje vocês vão assistir um programa que nós gravamos há um tempo atrás, com várias pessoas aqui, com o Dr. Tufi Hassan, falando sobre o Outubro Rosa. Quem mais, Escudeler? Dr. Tufi Hassan é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. É uma pessoa muito importante dentro do Outubro Rosa, dentro do câncer de mama. E também nós trouxemos duas pessoas que tiveram o câncer de mama e conseguiram vencer o câncer de mama, que são... Vai estar aqui a Gabriela Caliguer e a Sônia Mingos dando seu depoimento. São pessoas, são duas mulheres que eu gosto muito, amigas, e elas vão estar aqui dando o seu depoimento também. Então não saiam daí, voltamos já já. Laboratório São Francisco. Confiança e credibilidade em diagnósticos laboratoriais. Tem como política da qualidade prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão da saúde e o bem-estar das pessoas, prezando pela qualidade no atendimento e com a mais avançada tecnologia e gestão laboratorial, garantindo melhor e mais seguro serviço em análises clínicas. Laboratório São Francisco. Excelência em diagnósticos laboratoriais. Estamos de volta no Bela Saúde, tendo o prazer enorme de receber duas queridas, duas amigas, que a gente estava comentando aqui, duas mulheres fortes, guerreiras, e elas estavam no bate-papo aqui falando de onde que vem essa força delas. Mas antes da gente conversar, eu queria, com certeza, você em casa já conhece essas duas, mas eu vou querer que elas se apresentem para você que está em casa nos assistindo, conhecer um pouquinho mais. Vamos começar pela Gabi, que está mais próxima de mim. Boa noite. Deixa o Escudeler falar boa noite. As duas, a Sônia e a Gabi, que eu já conheço de muitos anos, mas quem está em casa às vezes não conhece. Por favor, se apresente, começando pela Gabi. Bom, meu nome é Gabriela Caliguer, tenho 44 anos, sou formada em Educação Física e nascida em Matão. Filha da Lelé. Filha da Lelé e do João. Importante, do João. Importante. E aí, Sônia, boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu fico muito agradecida pelo convite da Cris, tá? Por ter dado essa oportunidade tão satisfatória. Tá, joia? Muito obrigada. Meu nome é Sônia Mingossi, acredito que muita gente me conhece. Sou nascida e criada em Matão, tá? Trabalho na Prefeitura Municipal fazem 33 anos, tá? Atuo no Departamento de Cultura e estamos aqui para o nosso bate-papo gostoso, que eu tenho certeza que vai ser na noite de hoje, tá? A Sônia, Escudeler, as duas, né? Mas a Sônia, em particular, ela tem uma rede social que é muito gostoso o dia da gente olhar, porque ela sempre traz mensagens gostosas, mensagens de bom dia, mensagens de otimismo. Sempre. Olha, se você não é amigo da Sônia, não vale a pena, porque é muito gostoso ver a rede social. Ela é sempre com mensagem positiva, mensagem de bom dia. Muito gostoso receber o recadinho da Sônia, né? E essa força, Sônia, nós queremos passar para o pessoal lá em casa. Nós estamos, então, no Outubro Rosa, para falar de um assunto que as duas vieram a ser acometidas, vamos assim falar, e a força que as duas têm para enfrentar isso e vencer, que é sobre isso que nós queremos falar hoje, de uma forma leve, mas levando à população a informação médica ou de vida que precisa ter. E muita gente pergunta, fala assim, mas como que você... Então, eu vou perguntar para as duas aqui, que não vai contar um pouquinho sua história. Vou começar pela Gabi. Gabi, como que você descobriu? Você era uma daquelas mulheres que faziam rotineiramente, faziam exame de rotina, que todo ano estava lá no médico fazia mamografia todo ano. Você já fazia parte desse grupo de mulheres? Ou como você descobriu? Então, na verdade, eu nunca tinha feito mamografia, porque como eu tinha 42 anos, eu ainda não tinha feito, né? Já era para ter feito, mas não,
ainda não tinha feito. Isso é frisado é importante, porque a vida vai levando a gente de um jeito que você vai, e é um assunto que você nem pensa que existe, só nos outros. A gente Eu acho nunca que acha que vai acontecer com a é gente. importantíssimo o que você está falando. Porque Exatamente. tem gente assistindo que vai passar numa situação semelhante e que ela chegue nessa conclusão antes, né? E aí eu tava na minha cama, dormindo, numa madrugada, eu acordei, insônia, virei de lado e sem querer coloquei a mão em cima do carocinho. E eu senti um incômodo e durinho. Uma dor. Uma dorzinha e um pouquinho duro. E aí eu apavorei, porque parece que quando a gente tem certeza quando é. Isso é muito interessante. né? E aí eu cheguei no outro dia para almoçar com a minha mãe e falei, mãe, não sei não, eu descobri um carocinho no meu seio. E aí ela falou, não, imagina, não é nada, se Deus quiser não vai ser nada. Eu falei, não sei não, eu não gostei. E aí a gente estava para ir no médico, consulta de rotina. Fomos, aí o médico pediu a mamografia, que ele falou, vou pedir a mamografia e o ultrassom. E foi aí que eu descobri. Deu o diagnóstico assim. E você, Sônia, tua história? Então, eu descobri, né, meio do ano passado, fez um ano já, e eu sempre fui assídua com o médico, sabe, bem atenciosa, anual, sempre cuidadosa nessa parte. Acredito que sim, né? Então, me pegou de surpresa também. Aí eu peguei, então, só que como eu teve a pandemia no meio do caminho, aí o que aconteceu, né? Eu fiquei 1 ano sem ir na ginecologista, né? A gente teve aquele período de medo de estar saindo, medo de estar indo no médico, e o tempo passou, a coisa foi rápida, mas assim, eu não me culpo disso também, entendeu? Porque senão não dá muito certo, né? Aí passou 1 ano a menos sem eu ter ido fazer a minha consulta anual, né? Mas fui na boa, porque eu não senti nada, não tinha mania. Nenhum sintoma. Nada, sem manias de apalpar, sem caroço, sem nada, porque é um segredinho, né? Não tem nada, é só apalpando mesmo a situação e olha lá para você perceber tem casos ainda. que você não consegue detectar. Não consegue, Não consegue, em nós vamos banho, falar assim. nada, você vestindo, você passa batido mesmo, né? Aí eu fui fazer a consulta em Araraquara, doutora Fernanda Durante, muito atenciosa, né? Sempre me tratou com aquele carinho. Eu cheguei no consultório, quando ela foi me examinar, ela já na hora percebeu. E, então nossa, Foi foi a a médica. médica que percebeu, já entrou com os pedidos, né? Quer dizer, antes de sair o resultado do exame, não me disse nada, mas eu já percebi. Ela comentou algo, né? Sônia, não tá legal. Vai reta fazer exame, né? Ficou muito preocupada, inclusive, né? Aí foi onde começou tudo, né? Aí já fui fazer os exames, já mamografia, muitas das vezes tem que fazer a ultrassom junto, né? Sim. Exatamente. Porque às vezes complemento só do exame. é um complemento para você ver certinho, né? Aí já fiz os 2, já deu, depois já foi para biópsia e começamos. Aí veio um Deus assim que nos cobre de manto, de paz, para você ter muita calma, né, nessa hora, para ver qual passo a seguir, onde eu vou, porque a notícia já é um baque, Sim. é um choque, né? O chão vai embora, né? O chão vai embora. Por onde eu vou? Por onde? Que médico? E agora, né? E a médica ficou muito preocupada, sabe? Sônia, você não vai nem na Unimed em Matão, você já vai na Unimed aqui, faz o que você tem para fazer aqui. Ela ficou apavorada para mim fazer logo, né? Tudo. E tudo foi se acalmando, se ajeitando e a gente foi dando a sequência. Continuidade. Ô, Continuidade. Gabi,
E na sua casa, a Sônia falou que ela foi no médico, aí teve também pelo ver a força da médica ajudou muito. A gente sabe, conheço muito a sua mãe, que era um momento que vocês já estavam passando por um outro problema nesse campo, né? Exato. E como que foi absorver essa notícia, você com a sua família, eu sei que a sua família é muito unida, num momento que já tinha um outro caso na sua família, Exato. né? O meu pai estava fazendo um tratamento, né? Já havia uns 2 anos. E eu descobri nesse meio aí dessa turbulência lá familiar, né? Foi outro choque, né? A minha mãe ficou muito desesperada, porque imagina um companheiro e uma E a filha. Porque é um tratamento muito difícil. Para a mulher, principalmente, o câncer de mama é muito difícil e doloroso. Então, e na verdade, o meu pai ficou muito forte para continuar o tratamento dele, para me mostrar que eu teria força para enfrentar o tratamento. Então, foi um misto de sentimentos, emoções ali que a gente foi vivendo e graças a Deus eu consegui enfrentar com vitória, mas o meu pai não. Infelizmente, momento triste, né? E, bom, gosto de escutar a Léa fazer uma pergunta, só eu fico perguntando. Ele tá até bravo. Não é que eu vou bravo. me empolgando, eu gosto muito das duas, vou me empolgando. Eu fico olhando porque essas histórias, elas, como a gente olha do lado da medicina, só troca o CEP, vamos falar, porque são muito comuns. Eu acho que a gente tem que estar aqui discutindo para alertar quem está ouvindo a gente e com a história que nós estamos falando. Todas essas doenças, quanto mais precoce, aliás, qualquer doença, né, um diabetes, um crescimento, o que você pensar, quanto mais cedo você intervir, o resultado final é melhor. Exatamente. Né? Lógico que nós estamos falando de um caso que evoluiu mal, próximo, e nós vimos isso junto como família aí, e assim, de duas mulheres vitoriosas e fortes, que estão mostrando para lá que tem tratamento. Qual que é a ideia? Outubro Rosa, detecção precoce, para a gente poder tratar mais cedo e ter uma resolução mais interessante para todo mundo. Porque quando é descoberto precocemente, a chance de cura chega a quase 100%. Entendeu? Você vai lá para cima com o resultado final. Exatamente. Essa é a grande ideia. É o que aconteceu comigo, né? Então, Quanto tempo de tratamento você ficou, Sônia? fazendo tratamento? Na realidade, acho que deu quase 1 ano de tratamento, porque eu fiz 4 químio de início, depois eu fiz mais 12, depois eu finalizei com a rádio, né? Então é todo um período. Foi um pouco mais longo. Quase 1 ano. E o seu, Gabi? O meu, eu fiz 6 químios. Então, durou de 21 em 21 dias, durou 4 meses. 4 meses o meu de tratamento. Lembrando que os tratamentos são variáveis, nós vamos discutir isso depois com um médico mastologista específico que acompanha os tratamentos, depende do tipo de tumor. E hoje eles estão indo mais adiante, fazem os marcadores, dependendo do anatomopatológico, que é isso, do resultado citológico do tumor, o tratamento muda de caso a caso. Exatamente. Né? Número de químio, rádio, cirurgia, o que tem que fazer ou não. Eu fiz a cirurgia antes do tratamento. Eu fiz a cirurgia em agosto. 2 meses depois que eu descobri, eu tive que fazer a mastectomia bilateral, porque o meu deu o geneticamente positivo. Sim, os marcadores. Você lembra o nome deles? Explicar para você. BRCA2. Você fez o 2, tá? É o BRCA1, BRCA2, ok. Você chegou a fazer cirurgia, Sônia? Eu fiz cirurgia. Fiz em dezembro, minha cirurgia, dia 20 de dezembro. Só que, quando eu procurei o médico, né? De imediato, assim, eu ia ter que tirar a mama, né? Então, ele sugeriu da gente já entrar com uma quimioterapia de início, né?
qual que é o resultado disso? Para diminuir o tumor, né? E ficar mais fácil a cirurgia. Uma cirurgia mais tranquila. E fazer um quadrante, né? E eliminar isso daí. E aí deu muito certo. O resultado foi 100%. Então, eu consegui fazer um quadrante, né? Eu fiz 4 quimioterapia, uma a cada 21 dias. E aí termina, tem uma batalhada de exames. Meu resultado foi 100%, né? Aí, louvado seja. E aí, deu um tempinho, aí ele falou, então nós vamos fazer um quadrante, agora dá para fazer. Aí nós fizemos. Porque a cirurgia faz mesmo, né? Para poder eliminar tudo, Precisa né? retirar a história toda, tá? A cirurgia foi muito boa, tranquila, tudo certo. Tudo Eu, ótimo. inclusive, depois, se a gente entrar nesse assunto, eu tive que, inclusive, fazer a esterectomia, que é a retirada do Útero e oforectomia. útero e ovário. Tá. Não, Que nós faz vamos parte do tratamento. Nós vamos Isso. discutir isso depois. Nós vamos falar sobre isso. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Nós vamos voltar aqui com o Dr. Tufi Hassan, lá de Salvador, da Bahia. Dr. Tufi Hassan, ele vai ser agora presidente, né, Scudeler? Na Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir de janeiro. Em janeiro. Então, é uma pessoa assim, em relação à mastologia, é o cara, né? Ele sabe tudo, mais um pouco. Mais um pouco. Então, nós vamos dar um bate-papo com ele. Nós vamos para um rápido intervalo. Olá, sou Fabiane Souto, farmacêutica responsável pela Farmácia Raízes. Meu trabalho aqui é focado no setor da manipulação, onde todos os processos são controlados rigorosamente, temos uma equipe altamente qualificada e seguindo sempre as legislações vigentes. Tudo isso para garantir qualidade e segurança em nossas formulações. Ser farmacêutico Raízes, na mais profunda essência da palavra, é cuidado. Cuidar das pessoas, de suas dores, tendo isso mais do que um objetivo, mas sim uma missão de amor. Nós aqui da Raízes seguimos a receita perfeita de dedicação e cuidado com você. Estamos de volta aqui no Bela Saúde, falando sobre Outubro Rosa. Estávamos no bloco anterior, falando aqui com a Sônia e com a Gabi. Cada uma delas tem uma história de vida que eu acho que a gente tem que aprender sempre e passar isso adiante. E aqui estamos online com o Dr. Tufi Hassan, que é médico, mastologista e ano que vem, né, Tufi? Presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Boa noite, doutor Tufi. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carlos. Boa noite, Cristina, Gabriela, Sônia, Marcos. É um prazer estar de volta à TV Matão e para falar de um assunto extremamente importante, que é o câncer de mama. Esse ano, Carlos, eu tive a honra de ser escolhido e fui o único candidato. Meus pares não quiseram concorrer comigo, isso foi bom. E temos mais um desafio para administrar a Sociedade Brasileira de Mastologia no triênio 2023 a 2025. Trabalho, mas são desafios que acho que a nossa presença, dando uma contribuição à nossa sociedade no sentido de trazer mais benefício à mulher, principalmente às mulheres portadoras de câncer de mama. Vou deixar as meninas agora darem boa noite para o Tufi também, depois eu faço uma perguntinha para ele. Boa noite, doutor Tufi, é um prazer conhecê-lo. Meu nome é Gabriela. Eu, infelizmente, fui acometida com o câncer de mama em 2019, mas, graças a Deus, fui curada e, se Deus quiser, estarei para sempre curada. É um prazer tê-lo conosco. Boa noite, doutor Muitíssimo Tufi. obrigado, Gabi. Muito ótimo. Boa noite, tudo bem? Prazer imenso participar dessa noite, Tudo bem. tá?
Também passei pelo câncer de mama, graças a Deus. Já encerrei meu tratamento. Foi descoberto no meio do ano passado, 1 ano de tratamento. Fiz cirurgia, finalizei tudo, graças a Deus. E estamos aqui. Muito obrigado. Parabéns. 2 vencedoras. 2 vencedoras. Aí, Ô, Tufi, boa noite, né? Nós estávamos comentando aqui sobre a sociedade, né? Eu gostaria, para quem está em casa nos assistindo, você falasse um pouquinho qual é o papel da Sociedade Brasileira de Mastologia. Qual que é o trabalho dela, o que ela faz, como é a importância dela para a nossa sociedade. Cristina, boa noite, é uma pergunta interessante. A sociedade, ela representa exatamente a Sociedade Brasileira de Mastologia, representa exatamente os mastologistas. E ela tem uma função, não só de levar conhecimento ao leigo, mas também preparar os jovens para enfrentar as tarefas do dia a dia nos ambulatórios, nos hospitais com câncer de mama. Então, hoje, o objetivo maior da sociedade é o ensinamento. Ensinarmos aos jovens que estão chegando, aos residentes, toda uma maneira de que eles possam atuar, desenvolver uma medicina de qualidade. Para você ter uma ideia, a Sociedade Brasileira hoje de Mastologia tem cursos de mamografia, tem cursos de biópsias, tratamento minimamente invasivo. Nós temos cursos de oncoplástica, o médico mastologista aprendendo a operar e a reconstruir a mama. E estamos agora na nossa gestão implantando um curso de genética, oncogenética. Ou seja, nós mastologistas precisamos saber como indicar, como interpretar os exames genéticos dessas pacientes, que cada dia mais está à tona a identificação de genes que estão relacionados ao câncer de mama. Tufi, estão aumentando os casos de câncer de mama ou nós estamos fazendo um diagnóstico mais precocemente? Carlos, eu diria que as duas coisas. O câncer de mama hoje é o câncer, fora o de pele, que mais atinge a mulher, né? E os diagnósticos precoces e os diagnósticos bem feitos com uma propedêutica armada, quando eu falo uma propedêutica armada, é você ter uma mamografia de boa qualidade, é ter uma ultrassonografia de excelência, é ter uma ressonância que possa nos dar diagnóstico cada vez menor. E isso não significa que vamos diminuir os números de câncer, porque hoje está projetado para este ano, pelo INCA, Instituto Nacional de Câncer, mais de 66 mil casos novos de câncer de mama. Então, é um volume estratégico, astronômico. Imagine um Pacaembu com 60 mil mulheres e você olhar, todas elas vão ter câncer de mama. Isso é um problema já de saúde pública. E o que é que a gente tem que fazer, Carlos? É exatamente nesse diagnóstico precoce, nesse diagnóstico bem inicial, tentar dar cura a essas pacientes. Essa é a nossa meta. Doutor Tufi, você acha que a mudança na vida da mulher, porque hoje a mulher está com um estilo de vida um pouco mudado, você acha que isso aumenta também o número de cânceres de mama? O que você acha que mudou para aumentar esse número de câncer de mama na vida da mulher? Os hábitos da mulher, houve mudanças. Então, a mulher passou a beber mais. O álcool aumenta o índice de câncer de mama. A mulher fumar também aumenta o número de câncer. A mulher sedentária, essa também tem um risco expressivo de câncer de mama. Então, é um hábito de vida. O alcoolismo, o sedentarismo, tudo isso contribui para um aumento da incidência de câncer de mama.
o que a gente viu, por exemplo, eu mexo muito com obesidade, e a obesidade deixou de ser pensada como um local de depósito. E nós começamos a pensar mais nela como um sistema endócrino inteiro dentro do tecido adiposo. Você acha que existe uma correlação grande entre esse sedentarismo que você citou, a obesidade e o maior número de câncer de mama? Ah, com certeza, Carlos, com certeza. O que é que a gente observa? Além de hoje os estudos mostrarem que o tecido adiposo produz estrógeno, ele também funciona como depósito de estrógeno. Acontece as duas coisas. E isso o que é que acontece? A mulher, quando chega num período menopáusico, as ações hormonais tendem a cessar, a diminuir a produção hormonal dela. Mas o que é que está acontecendo? O tecido gorduroso está lançando aqueles hormônios o tempo todo. É como se ela não entrasse na menopausa. Ela para de menstruar, mas os níveis hormonais continuam altos, porque você tem uma fonte, outra, produzindo os hormônios femininos. E isso certamente que nos leva a um aumento do risco para câncer de mama. Eu vou perguntar para as duas se elas querem fazer alguma pergunta para o Dr. Tufi, porque elas estão aqui quietinhas, só prestando atenção. Eu gostaria. Pode fazer, Gabi. Dr. Tufi, o meu BRCA2 deu positivo. Eu gostaria de saber, e eu tomei anticoncepcional a minha vida toda. Eu gostaria de saber se isso tem uma correlação que eu vim a ter o câncer de mama, ou se isso não tem relação, para ficar como alerta também para as mulheres, né? Você, no caso, Gabriela, já é uma paciente de alto risco pelo fato de ter uma mutação genética no BRCA2. Isso já é um fator de risco importantíssimo. No momento que você acrescenta a ação dos hormônios através de uma reposição, você se expõe mais. Consequentemente, você terá mais chance de desenvolver o câncer de mama. Isso não tenha a menor dúvida. Sem a reposição hormonal, você já teria um pouco de risco. Tendo o BRCA positivo, o BRCA2, esse risco aumenta muito, muito, muito. Fica como um alerta, né? E esse exame é muito legal, as pessoas terem conhecimento dele. Importantíssimo. Importantíssimo, porque dá para você fazer uma prevenção, né? Então... Esse exame que você disse que você fez e deu positivo, Dr. Tufi, quem são as pessoas indicadas para fazer? Toda mulher tem que fazer ou tem algum grupo de risco que o doutor indica? Fantástica pergunta, Cris. Existe um grupo de risco. Por exemplo, pacientes muito jovens que tiveram câncer de mama. 35, 38, 40 anos de idade, essas pacientes precisam serem testadas para algum tipo de mutação genética. Porque não é o comum uma menina de 35, 40 anos de idade ter câncer de mama. Ela precisa fazer o teste. E as pacientes que são consideradas de alto risco também, porque tiveram avós, as mães, irmãs com câncer de mama. Então, essas pacientes também são consideradas de alto risco, mesmo em você não fazendo o teste genético, mesmo não fazendo, porque você vê que toda uma linhagem do sexo feminino está tendo câncer, principalmente se forem câncer numa época mais jovem. E aí, Sônia, quer fazer alguma pergunta? Doutor, no meu caso, eu tomei anticoncepcional por muito tempo, né? Não sei se tem alguma relação em a ver, né? E aí, eu tenho uma filha, tudo, tomei anticoncepcional até meus 40 e poucos anos, entrei numa menopausa cedo, 47 anos eu já estava entrando em menopausa. Não, eu não fiz tratamento hormonal, nada, né? Só
Para falar que eu não fiz, eu fiz com remédios naturais, né? Um bom tempo, vários anos tomando. Remédio de farmácia não, né? E aí, eu não sei, porque eu sempre acompanhei direitinho. Eu não sei se foi um caso de estresse emocional. Não tem história na família, Sônia? Eu tenho um histórico em família, mas segundo o médico, que câncer de mama era outra coisa. Pelo menos foi avaliado dessa forma. Meu pai faleceu de câncer no estômago, né? E inclusive quando eu recebi a notícia, fiquei muito assustada porque eu achei que tinha alguma relação referente a isso, né? Segundo o médico, não. O uso do anticoncepcional, quando você faz longamente, sem intervalos, sem dar pausas, você abre as chamadas janelas de risco. E essas janelas de risco é exatamente pelo longo tempo do uso do estrógeno e muitas vezes associado à progesterona. E isso realmente pode ser um fator indutor, pode ser um fator excitador, pode ser um fator irritante para se desenvolver uma lesão maligna da mama. Obrigatoriamente não significa que tenha sido ele, mas não podemos dizer Descartar. que o uso do anticoncepcional por longo tempo ele é inocente. Nós não podemos afirmar isso. Tufi, caso 1, caso 2, e nós estamos na semana, vamos pôr, no mês de prevenção, e assim, muita gente tem dúvida, como que deve ser indicado a mamografia, Tufi? Que seria o que nós discutimos agora há pouco, o caso da Gabi, que foi um nódulo que ela estava dormindo e descobriu, o da Sônia no exame de rotina lá no consultório. Quando que deve ser indicado a mamografia? A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que toda mulher, a partir dos 40 anos, deva fazer a sua mamografia e, a partir de então, fazer a mamografia anual. Quando você tem uma paciente que teve câncer de mama, por exemplo, aos 40 anos de idade, a filha dessa paciente deveria fazer uma mamografia no mínimo 10 anos antes de completar, dos 10 anos antes da mãe ter tido câncer. Ou seja, com 30 anos de idade já mereceria ser realizado, já merecia ser feita uma mamografia nessa paciente. Mas hoje, em função da possibilidade de irradiação nessas pacientes mais jovens, nós temos indicado muito a ressonância magnética. E com a ressonância não existe irradiação e o método tem uma sensibilidade extremamente expressiva, principalmente dessas pacientes jovens que têm uma mama densa. E a mama densa, no mamógrafo, ela não tem uma sensibilidade significativa. Tá? Importante dizer, a Cristina e a Carlos, que a mamografia é o método de screening, ou seja, é o método de rotina, porque ele é barato, ele custa pouco, e você tem condições de descobrir lesões muito iniciais, ou seja, presença de microcalcificações da mama, que só quem consegue ver é a mamografia, a ressonância não vê, o ultrassom não vê. E muitas vezes aquelas microcalcificações agrupadas de formatos irregulares, amorfas, elas podem estar representando, mesmo sem ter tumor, o início de uma lesão maligna, que nós chamamos de carcinoma in situ, ou seja, é um carcinoma que ele ainda está dentro do ninho dele. Ele ainda não rompeu a membrana do ducto para cair na área onde passam os vasos sanguíneos e linfáticos. E com isso, a paciente, com certeza, não terá disseminação metastática. Bom, Perfeito. agora, né, Escudeiro, vamos para um rápido intervalo. O bate-papo está muito bom com o Dr. Tufi. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Não saiam daí.
Tem coisas na vida que não dá para viver sem. Muitas delas só dependem das nossas escolhas. Quando você nos escolhe, ficamos ao seu lado na vida. Conectamos você ao que existe de melhor na medicina: tecnologia, diálogo, ciência, paixão. H-Saúde. Não dá para viver sem. H-Saúde. Cuida bem. Cuida mais. Estamos de volta no Bela Saúde, nesse bate-papo aqui muito bom com o Dr. Tufi, lá em Salvador, na Bahia, e a gente aqui em Matão. Você vê como que hoje essa internet, esse mundo, dá para conversar de longe, né, Escuderia? Eu fico impressionada com dá para falar e a gente vê tudo. Estamos até sabendo que o Arthur está a caminho, Cris. O Arthur não, ou a Helena. Estão numa guerra aqui. Quem vai ser, Arthur ou Helena? Enfim, a briga é longa. Ô, Tufi, se você estiver sabendo, se você estiver sabendo e não quer contar para nós vamos ficar bravos aqui, hein? Porque eu estou sabendo que eles fazem ultrassom direto. Não, vai ser em novembro. Bom. Novembro saberemos. Não dizem nada. Então tá bom. Ô, Tufi, já que nós estamos falando de filhos, o número de filhos, a amamentação, isso tem alguma relação com câncer de mama? Sim. Dá-se uma proteção boa à mulher. Qual é a razão disso tudo, Cris? É o seguinte: quando a mulher amamenta, ela amadurece, ela faz com que a mama cumpra com a função, que é amamentar. E a mama, então, fica madura do ponto de vista funcional. Porque a mama não é beleza. A função da mama é amamentar. E se ela amamenta, ela cumpriu a função. Então, há um amadurecimento do tecido mamário. Mas o mais interessante é que você, nessa amamentação, você pode e deve proteger muito a criança do ponto de vista imunológico, sem contar o nutricional. Porém, o quadro complica quando você tem as chamadas nuligestas idosas, ou seja, as mulheres que passam a ter o seu primeiro filho a partir dos 45 anos para cima. Por quê? Porque essas mulheres estão numa fase de risco para câncer de mama, e quando elas estão grávidas, o volume hormonal feminino produzido pela placenta, inicialmente pelo corpo lúteo, depois pela placenta, para manter essa gravidez, é muito alto. E essa mulher que está tendo filho pela primeira vez, numa idade de risco para câncer de mama, ela tem que ser muito bem cuidada, muito bem orientada, para evitar um desastre de um câncer de mama numa época tardia de gestação. Já falamos nisso, vou pedir até para a Sônia fazer uma perguntinha aqui. O doutor deixou bem claro que o seio é para alimentar, mas vamos fazer uma perguntinha que hoje não tem mulher que não tem, né, Sônia? Uma perguntinha básica aí que toda mulher vai gostar de saber. O uso de silicone tem alguma coisinha a ver quanto ao câncer de mama? Sônia, a princípio eu diria a você que não tem. Temos que ter cuidado só, porque o silicone poderia esconder alguma coisa nos nossos exames tradicionais, mamografia e ultrassom. Por isso é que nós recomendamos às mulheres que são portadoras de silicone que elas façam sempre uma ressonância magnética das mamas. O que eu posso também comentar é que hoje está surgindo uma doença, que é uma doença maligna, decorrente da presença da prótese, que estaria provocando uma irritação na cápsula que protege, que é criada ao redor desse silicone, e isso tem dado uma doença chamada de um linfoma anaplásico. Mas quero dizer a vocês que é uma doença muito rara, muito difícil de estar acontecendo. De 30 milhões de próteses no mundo, em torno só de 700 casos. Mas que precisamos estar sempre um pouquinho a tempo.
mas isso não invalida, não proíbe que as mulheres possam fazer os seus implantes de silicone. Doutor Tufi, o meu avô, por parte de mãe, teve câncer de mama. Eu gostaria de saber quais são os riscos de um homem vir a ter câncer de mama e provavelmente eu acho que eu recebi esse genético dele, né? O que o senhor acha sobre isso? A incidência de câncer de mama no sexo masculino está em torno de 1%. Vocês, mulheres, pagam um ônus maior. 99% dos cânceres de mama incide no sexo feminino. Mas temos que estar atento, porque o homem também tem câncer de mama. E quando o homem tem câncer de mama, é muito importante que seja feita uma testagem na família. E isso é importante. Foi a senhora que teve o BRCA2? Sim, mutado, ou foi a senhora, né? Fui eu. Aham. Então, olha como é importante. Provavelmente a senhora deve ter recebido uma carga genética, ou herdou uma carga genética de seu pai. E provavelmente outras pessoas da família, certamente que podem estar sendo testadas positivamente para o BRCA2. Já fomos. Inclusive, a minha mãe é positivo BRCA2 e de 3 irmãs, 2 são positivo BRCA2. Isso aí. E aí, Cacá, se você quiser que eu diga o que é que merece... O que merece feito, fazer? A gente tem que falar um pouco. Isso. É o seguinte, essas mulheres são consideradas de altíssimo risco. Elas poderão ter câncer de mama a qualquer instante. Se é uma irmã muito jovem, de 20 anos, 25 anos, o que é recomendado hoje? Fazer uma ressonância a cada 6 meses, anualmente, mas vale a pena fazer uma ressonância nessas mulheres que têm a mutação. Aquelas que já constituíram a sua prole, ou até mesmo que não constituíram, mas que já está numa faixa ali dos seus 38, 40 anos, a gente tem usado muito uma técnica chamada de adenomastectomia, que seria o esvaziamento da glândula mamária, preservando pele e o complexo areolo mamilar. E colocando uma prótese para substituir todo aquele tecido mamário que foi removido. Essa é uma cirurgia que nós chamamos cirurgia de diminuição do risco de câncer de mama. É muito importante, está muito à tona, temos feito com muita frequência, e no caso das irmãs de Dona Gabriela, tem uma indicação precisa. Então essa seria, Tufi, a outra pergunta, quando se justifica a retirada preventiva. Eu acho que a resposta que você acabou de dar, tem muito sentido a resposta, e realmente deve ser muito difícil para alguém que está com uma mama normal, que ela não vê nada, retirar, mas foi aquele velho assunto bem antigo da Angelina Jolie, lá atrás, que exatamente se discutiu muito na mídia, né? Foi o mesmo assunto e a indicação é essa. E praticamente, Tufi, preservando, você nem percebe que a pessoa operou, né? Essa técnica nova aí. Fica... Isso, exatamente. É uma mama falsa, né? É uma mama fake. Na realidade, não tem mais mama. Você substitui porque, pela técnica, Carlos, nós conseguimos retirar em torno de 95% do tecido mamário. O tecido mamário residual são os ductos mamários que penetram na papila, no mamilo. Papila mamilar. O restante, tudo é removido. Tudo é removido. Agora fica uma espessura muito pequena, entre gordura e pele, em torno de 5 milímetros. E a pessoa fica muito bem protegida dessa parte genética, que é muito importante nesses casos. Ô, Tufi, agora vamos falar um pouquinho. Hoje em dia, as meninas estão tendo uma menstruação precoce, né? Hoje em dia se vê menina de 10 anos, 11 anos, já com menstruação. E também, hoje, a menopausa tardia. Qual que é a relação dessa menstruação precoce ou a menopausa tardia com câncer de mama? Ou não tem relação? Tem uma relação bem significativa. E qual é a explicação? Essa moça, essa jovem,
ficou exposta a ações hormonais por um tempo extremamente significativo. Ou seja, ela menstrua aos 9 anos de idade e vai entrar na menopausa aos 55, o que não é o comum, não é o dia a dia. Geralmente as mulheres entram na menopausa aos 13 anos, que é o mais frequente, aos 47, 48 já estão menopausando. Então, esse intervalo de ação hormonal é muito importante. Ou seja, essas mulheres estão expostas aos estrógenos e à progesterona por um tempo muito maior, porque ela teve uma menarca precoce e está tendo uma menopausa tardia. Tufi, eu estou olhando numa história, por exemplo, a gente trabalha em centros, às vezes as pessoas não têm condição de fazer um teste de mutação genética. Que outra opção, como profissional aí da mastologia, e você vai pegar essa cadeira agora ano que vem, acho que nós temos centros aqui no interior de São Paulo que não têm fácil acesso a isso, assim como aí na Bahia também, em outros estados. Como o profissional médico deve proceder para que seja feito o melhor diagnóstico possível nesses casos? Carlos, é um exame ainda muito caro, né? E esse exame, em todas as regiões do Brasil, tem que ser drenado para São Paulo, para o Fleury, e esses exames são levados para os Estados Unidos, onde lá é feito o teste genético. Na realidade, é a avaliação de vários genes, cadeias de 21, muitas vezes de 70 genes são avaliados, e são genes de alta penetrância para câncer de mama e câncer de ovário, mas é um exame caro. Você não tem, infelizmente, um substituto para o mesmo. O que seria interessante? Era que ele barateasse pelo volume e a gente pudesse dar acesso a todas as mulheres do Brasil a esse teste. Mas, infelizmente, Carlos, a gente não vai conseguir isso, porque é um exame de rede privada, o SUS não oferece esse tipo de exame. Agora, se a gente tem a expertise, como é o caso de Sônia, foi Sônia que Gabriela. teve? Não, foi Sônia, Gabriela, Isso. que teve o pai, o pai dela, ou o avô, a mãe com câncer o avô, a mãe com câncer de mama, 2 irmãs com câncer de mama. Essa paciente, se você fizer um bom relatório, certamente que o plano de saúde iria acatar, porque o fato de você não ter um exame na mão, você justifica toda uma família, toda uma cadeia sucessória de avô, de mãe, de irmãs, de filhas com câncer de mama. Então, algumas vezes, o convênio aceita, acata o seu pedido e essas pacientes são submetidas a esse esvaziamento mamário com a colocação de prótese. Bom, agora nós estamos chegando no finalzinho, escudeleirinho, nosso bate-papo com o Tufi aqui, ó. E antes de encerrar, como nós estamos no Outubro Rosa, a gente sabe que, gente, meninas, na Bahia, o Grupo CAM, que é o grupo do Dr. Tufi, faz um trabalho muito bonito nessa época do ano, do Outubro Rosa. Então, eu gostaria que o Dr. Tufi, eles estão fazendo até corrida, que eu vi lá. Faz muita coisa legal. Muita coisa legal. Eles realmente, é uma época do ano que eu fico assim, admirando de ver o trabalho deles em relação, porque a clínica chama Clínica de Apoio à Mulher, que é a CAM. Então, que você fale um pouco sobre isso. Um pouquinho sobre o Outubro Rosa. Deixasse já muito antigo do grupo. Um recadinho para quem está em casa nos assistindo aqui. Isso. Nós estamos fazendo isso já há alguns anos. E, ultimamente, nós temos apoio de uma médica nossa, doutora Carolina Argolo, que, por coincidência, está sendo escolhida como a presidente da Regional da Bahia, da Sociedade Brasileira. E ela, o ano passado, Carlos e Cristina, ela bolou uma coisa assim, muito interessante, que foi um tema, o combustível que salva. E aí, o que é que representa o combustível que salva? São mulheres fazendo exercícios físicos e esses exercícios físicos atingindo o patamar de tantas calorias. Isso representa doações de mamografia. E essas mamografias estão sendo doadas pela rede
eu não sei se eu posso falar, se você me Pode. permitiria. Fique à vontade. Marcão, eu vou falar porque isso é uma utilidade. Isso é importante. Então, a Shell está dando 5.000 mamografias no estado, aqui na Bahia, e essas pacientes farão os seus exames de mamografia, todas as pacientes carentes, lógico, não são pacientes de convênio. Essas mamografias bancadas pela Shell serão feitas nas nossas unidades, essa mamografia, e em casos de suspeita, em casos de lesões já altamente indicativas de malignidade, essas pacientes serão encaminhadas ao Hospital do Câncer, que é o Hospital Aristides Maltês. Coincidentemente, o fundador desse hospital é o avô de minha senhora, e que é hoje uma tradição daqui, é um hospital de mais muito de 70 conhecido. anos. Isso. E esse hospital é quem acata essas pacientes suspeitas quando o diagnóstico mamográfico indica que existe alguma lesão. Ou seja, nós fazemos toda a cadeia. Nós fazemos o exame, fazemos o diagnóstico precoce, ou o diagnóstico mesmo que não seja precoce, e essas pacientes não ficam soltas. Essas pacientes estão sendo encaminhadas, porque não adianta diagnosticar e ela não ter, porque a regulação não abre o pedaço, não abre o espaço, e fica aquele jogo de empurra. E fizemos um convênio com a instituição do câncer, do Hospital do Câncer aqui, e eles estão recebendo essas pacientes. E quero dizer a vocês, até pelo fato de ser o futuro presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, a presidência da Shell, no próximo ano, vai estender isso para o Brasil inteiro. Vamos ver se a gente conseguiria em torno de 100.000 mamografias para todo o Brasil. Isso é um trabalho fantástico, e essa é uma das funções, Carlos e Cristina, da Sociedade Brasileira de Mastologia. É fazer esse tipo de campanha, esse tipo de ação, visando o bem-estar da mulher. Maravilhoso, Muito Tufi. bem. Bom, agora eu vou deixar o Scudeler agradecer o Tufi. Muito agradecido pela presença mais uma vez. Tufi, você não chama, ele fala, não, eu dou um jeito, eu vou, ele é muito ocupado, mas muito obrigado pelas informações, viu? Agradecemos de coração. Tufi, muito obrigada. Estamos te esperando aqui em novembro, na torcida pelo Arthur ou pela Helena. Muito obrigada. Um abraço para a Elza, um abraço para toda a Bahia. Muito obrigado, viu? Uma boa semana para todos vocês. Obrigado, Tufi. As meninas querem dar um oi aí final? Eu queria agradecê-lo. O senhor foi muito esclarecedor, e parabenizar pelo trabalho tão lindo que o senhor faz pelas mulheres aí. Muito obrigada. Obrigado, Gabriela. Muito obrigado. Obrigado pela noite, doutor Tufi. Valeu muito, muito, muito. O que valeu foi a presença de vocês, dando o testemunho de que a gente pode salvar as pacientes com câncer de mama. Com certeza. O fato de ser diagnosticada com câncer de mama não é sinônimo de morte, e sim sinônimo de vida. E vocês... Vida, vitória, sim. Isso. Vocês são exemplos. Obrigada. Obrigado. Obrigadão, Tufi. Boa noite. E agora, na Scudeler, eu vou pedir para as meninas deixar um recadinho para quem está em casa nos assistindo sobre o Outubro Rosa. Essa época é muito importante para você, mulher, ter consciência que um toque pode salvar a sua vida, um exame pode salvar a sua vida. Não deixe de se tocar, não deixe de buscar ajuda para você descobrir, se for necessário, o câncer precocemente. Pode salvar a sua vida e a chance de cura é de quase 100%. Um beijo. Eu agradeço vocês pelo convite. Gente, Obrigado. eu Muito fico assim, bonita mensagem. esse é um programa, esse programa do Outubro Rosa, que toda vez que eu faço, a gente faz tempo que a gente está fazendo, eu me emociono muito, me seguro, eu fico apertando a minha mão aqui para não chorar. E agora, Sônia? O que eu tenho para dizer é assim, que a mulher que passa por isso, seja forte, seja corajosa, seja guerreira
e muita fé, que quem gosta a gente se ama, né? Então, se cuida, se ame, se palpe, muita atenção e uma força que vem de lá de cima, nunca deixa assim se abater por nada. Sempre ergue a cabeça, confie em Deus, fé, que tudo dá certo, tá? E pense nisso e que siga em frente, que dá tudo certo. Em qualquer situação, tá? Que a gente passar. Gente, belas informações. E como eu sempre termino, que nós tenhamos uma boa noite e uma semana abençoada. Boa noite, fique com Deus, até a próxima quarta-feira.